Bom dia, pessoal. Eric Barioni aqui, mais um sábado no Centro de Desenvolvimento Biomédico para o Ensino, esse canal que reúne professores e coordenadores dos cursos de biomedicina no Brasil, aliás, não somente da biomedicina, mas nós temos também a participação de professores de outras áreas e estudantes de biomedicina e estudantes de outras áreas da saúde também, todas interessados na educação, nas práticas pedagógicas exitosas que devem ser replicadas e etc. Hoje, nós estamos aqui com uma pessoa muito especial, a doutora Marina Toscano, que é psiquiatra e que vai falar de um tema importantíssimo para a gente. Eu vou apresentar o currículo dela, óbvio que ela pode falar muito melhor que eu do currículo, mas eu vou tentar apresentar o currículo da doutora Marina. Antes, eu queria passar a palavra para o nosso colega de Centro de Desenvolvimento Biomédico para o Ensino, meu amigo Daniel, que está aqui também. Bom dia, Daniel, como é que vai? Bom dia, Eric. Como é que você tá? Tudo jóia? Quero agradecer imensamente a presença da doutora Marina Toscano, uma conterrânea aqui de Catanduva, né? Mostrando para o mundo também um pouquinho das belezas catanduvenses, né? Da importância catanduvense. Eu quero agradecer ao público, a todos que estão assistindo também esse momento de aprendizado, agradecer ao Centro de Desenvolvimento Biomédico para o Ensino, um centro que está criando asas e com certeza chegaremos aonde precisa ser chegar, né? Então, Eric, muito obrigado e vai contigo, meu amigo. Legal, vamos lá então. Lembrando para você que está nos acompanhando aqui pelo YouTube, que é importante que você curta o nosso canal e ative o sininho para você receber notificação de vídeos novos. A gente tem tentado trabalhar de forma que toda semana tenhamos vídeos novos. Tem semana que não é possível, né, Daniel? Mas tem semana que é possível e a gente consegue publicar esses vídeos novos. Vou apresentar o currículo da doutora Marina Toscano, que atualmente atua como especialista em psiquiatria adulto e infanto-juvenil na prática privada em Catanduva, né, conterrânea aí do nosso amigo Daniel, coordenadora e CEO da Academia Nacional de Psicologia, graduada em Medicina no ano de 2006 pela Faculdade de Ciências Médicas de Santos, a Uniluz, fez intercâmbio acadêmico em 2004 no Hospital Universitário de Lille, França, no departamento de psiquiatria, residência médica em psiquiatria geral pelo Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira, em Campinas, salvo engano, depois a doutora pode confirmar, e em psiquiatria da infância e adolescência pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. A doutora também é preceptora do Departamento de Emergência Psiquiátrica da Faculdade de Medicina do ABC, e isso ocorreu entre os anos de 2010 e 2012. É assistente voluntária do Ambulatório de Toque e Tourette da Unifesp, contribuindo com um capítulo para o livro Tics, Cacoetes e Síndrome de Tourette, um manual para pacientes, seus familiares, educadores e profissionais de saúde, segunda edição. A doutora mora em Catanduva desde 2012, tornou-se professora adjunta da cadeira de psiquiatria da Faculdade de Medicina de Catanduva, e isso foi até 2015. E entre muitas outras coisas aqui, currículo extenso. Se a doutora achar necessário pontuar algum outro ponto, por favor, pontue para a gente. É um prazer imenso estar aqui com ela. E eu passo a palavra para você, doutora Marina, e depois que você fizer essa fala inicial, a gente segue, eu sigo apresentando as sessões desse nosso bate-papo, para daí a gente construir esse raciocínio junto. Está com você, doutora Marina. Tá joia, gente, muito obrigada pelo convite, um muito bom dia para todos. Só duas correções, eu sou importada, na verdade eu não sou catanduvense,
né? Mas eu já me sinto como se fosse, então é um prazer tê-los como conterrâneos aí, Daniel. E voltei a ser professora da Faculdade de Medicina, então fiz um intervalo, então hoje eu estou de novo à faculdade, porque eu ensino uma coisa que eu gosto muito, né? A gente tem muitos desafios na educação, como vocês bem sabem, mas é um prazer imenso lecionar, em passar um pouquinho do que eu sei, e acho bastante importante, então estou de volta no ensino, e agradeço demais aí pelo convite para falar de um assunto que eu gosto bastante. Eu tenho uma prática clínica bem ampla, né, no autismo, fiz vários cursos, algumas especializações nessa área, então é uma alegria falar sobre isso aqui com vocês. Legal, doutora Marina, obrigado mais uma vez. A gente vai dividir esse nosso diálogo em 3 partes, se a doutora nos permitir. Primeiramente, nós gostaríamos de saber mais sobre o transtorno do espectro autista, sobre o que é o autismo e etc., para daí a gente conseguir seguir para uma próxima sessão, onde a doutora poderia falar para a gente sobre os desafios enfrentados por esses estudantes, por exemplo, na educação e todo esse contexto. E, na sequência, de que forma nós, professores e coordenadores de curso, podemos apoiar e promover a inclusão dessas pessoas que estão portadoras do transtorno do espectro autista. Eu deixo a doutora livre para construir todo esse raciocínio e na medida em que forem surgindo questões e etc., a gente vai conversando e tudo mais, tá bom? Então, basicamente isso. A palavra está com você, doutora Marina, mais uma vez agradecendo a tua presença. Maravilha, vamos lá, sintam-se à vontade para me interromper para algum questionamento, algo que de repente vocês acham importante da gente reforçar. Vamos começar então falando sobre o autismo, né? O que é o autismo? O autismo é uma doença? Não, eu não diria que o autismo é uma doença. O autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, quando eu tenho ali no meu desenvolvimento a partir da infância algumas alterações que me fazem ser diferente. Então, acho que isso é bem importante, porque senão parece que a gente está tentando mudar algo, curar algo, e não é esse o caso. O autismo, ele é baseado basicamente em 2 pilares. Então, o primeiro é uma alteração da sociabilidade e da comunicação, então da habilidade de comunicação, e o outro pilar são algumas características muito específicas. Então, comportamentos muito restritos, interesses muito específicos, repetitivos e algumas estereotipias. Então, para a gente iniciar, quando a gente fala de comunicação, a gente está falando de uma vasta gama de coisas. A gente não está falando só de verbalizar, de conversar. Então, eu sou capaz de compreender expressões, eu sou capaz de compreender gestos, tudo isso é parte da comunicação. Quem está dentro do espectro autista tem dificuldade nessa comunicação, que vai desde não falar absolutamente nada, ou até falar, mas com algumas alterações nessa prosódia, então na maneira como é falado, com interesses muito específicos, então fala só sobre o assunto que interessa, ou uma dificuldade em manter um diálogo, de conversar de forma fluida. Então, essas alterações na comunicação, elas são marcantes no transtorno do espectro autista, no TEA, que a gente chama. E nós temos também a questão da sociabilidade. Então, o autista, ele muitas vezes tem uma diminuição dessa sociabilidade. Então, ele, não que ele não tenha, né, a gente possa dizer assim, interesse algum, mas o interesse dele pelas pessoas é um interesse diferente. Então, muitas vezes, ele prefere atividades isoladas, ele prefere ficar ali com as coisas que lhe interessam, a estar numa conversa, a engajar ali numa brincadeira com outras pessoas. E a gente começa a observar esses sintomas muito precocemente na infância. Então, já é possível, às vezes até em bebês, a gente observar algumas características. Então, por exemplo, aquele bebê ou aquela criança que não faz muito contato visual, olho a olho, isso para a gente é muito natural, né? Para eles não é algo tão natural, às vezes até incômodo. Eles muitas vezes focam muito mais na boca, que tem movimento, do que na expressão dos olhos. E a gente muitas vezes só com o olhar já consegue ali
entender o que o outro está querendo dizer para a gente. Então, eles têm essa dificuldade. Então, muitas vezes você vê uma criança que não faz um contato visual adequado, uma criança que não responde ao chamado do nome, então você chama fulaninho, e a criança não olha fulaninho, a criança não olha, você grita, e às vezes a criança olha, então você vê que ela tem uma dificuldade na responsividade. Uma criança que muitas vezes brinca mais sozinha ou de forma mais isolada, e que tem ali alguns interesses diferentes. Então, às vezes, criança muito pequena que está interessada em características dos planetas, bandeiras, sabe de cor todos os nomes de todos os países, enfim, algumas características diferentes. Crianças que chegam no consultório que sabem o nome, a alimentação, o peso, a altura dos dinossauros extintos e etc. Então, são características, né, que a gente vai observando no comportamento dessa criança e que levantam aí a hipótese desse diagnóstico, que é um diagnóstico clínico, né, a gente até usa avaliação neuropsicológica, algumas escalas, mas é baseado naquilo que a gente está observando. Então, uma criança que vai ter um desenvolvimento diferente. Além disso, tem algumas outras características, né, que não são necessariamente diagnósticas, mas que a gente observa. Por exemplo, muitas vezes as crianças andam nas pontinhas dos pés, elas fazem movimentos que são estereotipias, que é o flapping, que é de movimentar a mão, ou o rocking, que é de ficar movimentando o corpo, ou dando pulinhos, ou girando em torno do próprio eixo. Muitas vezes são crianças que empilham brinquedos, alinham brinquedos, têm uma forma diferente de brincar. Tem muitas crianças com interesses em coisas que giram, então pega o carrinho, vira a rodinha e fica girando ao invés de brincar da maneira habitual. Enfim, são algumas outras características que a gente observa muito frequentemente nas crianças do espectro e que também nos ajudam a fazer esse diagnóstico. Então, basicamente é isso. Então, uma alteração na comunicação, uma alteração na sociabilidade e uma alteração em relação aos interesses que são restritos e muitas vezes específicos. Então, por exemplo, eu tenho crianças que têm interesse sobre assuntos religiosos, e aí fazem coleção de santinhos, só se interessam, só falam sobre isso. Aí você vai conversar de um outro assunto, ela não mantém, ela já pula para o foco dela. E aí, claro, né, gente, essa criança vai se apresentar de uma forma diferente nesse meio social, na escola, e é aí que a gente começa a ter alguns problemas. É possível a gente fazer o diagnóstico muito precoce, então você não precisa aquele mito de que você tem que esperar 3 anos para fazer diagnóstico, bobagem, aquela coisa de que cada criança tem seu tempo, bobagem. A gente sabe que a criança tem que atingir alguns marcos de desenvolvimento, então a gente espera que com tanto tempo ela já esteja falando algumas palavrinhas, né? Então com 1 ano ela começa a balbuciar, 1 ano e meio ela já está falando algumas palavras, então a gente tem alguns marcos que são necessários de serem atingidos e que a gente vai ficar de olho nisso, que se não forem atingidos a gente vai fazer uma estimulação. Bom, então basicamente isso é o autismo. O que acaba acontecendo é que esse transtorno, ele pode sim ir evoluindo favoravelmente, ou seja, a criança pode ir apresentando melhoras ao longo do tempo, especialmente se for uma criança trabalhada, uma criança tratada. E quando eu falo de tratamento, eu não estou falando de medicação, porque medicação é o menos importante, é adjuvante, só para casos extremos, casos de crianças que se machucam, que se colocam em risco ou muito agitadas, mas eu estou falando de estimulação precoce. Então, um trabalho de terapia ocupacional, trabalho de fonoterapia, da psicoterapia, então, de uma equipe multidisciplinar. Então, quando eu tenho uma criança que é trabalhada muito precocemente, ela pode ter uma evolução muito positiva. Uma outra coisa muito importante é que as pessoas carregam aí uma ideia, né, existe um estigma, né, de que o autismo é aquela criança que não olha, não fala, dependente e que não vai ter nenhum tipo de evolução. E não se trata disso, né? Então, o autismo, o transtorno do espectro autista é um espectro. Então, a gente tem ali vários tipos, nenhum autista é igual ao outro. Então, eu tenho vários níveis, digamos assim, né? Hoje a gente fala, né, nos graus de adaptação, de necessidade que essas crianças e depois jovens vão ter, mas a gente sabe que nenhum autista é igual ao outro. Então, eu tenho sim, desde casos muito graves de crianças que não conseguem ter uma comunicação efetiva e que são dependentes, até casos muito leves em que você tem ali uma alteração na qualidade da comunicação, na qualidade da interação e não necessariamente um grande prejuízo visível. E o que acontece é que muitas vezes essas pessoas passam a vida inteira sem ter um diagnóstico, porque é muito fácil, né? Diagnosticar uma criança que não fala, que não faz contato visual nenhum, que está lá tendo estereotipia. Isso é muito tranquilo, é muito fácil. Agora, diagnosticar alguém que conversa, que tem ali alguns traços mais leves, já é mais complicado.
E muitas vezes o que acaba acontecendo é que essa criança, ela vai se tornando a criança diferente, a criança estranha, vai sendo muitas vezes deixada de lado, vai sofrendo bullying, vai sofrendo dificuldades nessa interação escolar e muitas vezes chega até, muitas vezes, e que bom, chega na universidade também carregando esse estigma de não saber o que está acontecendo, de ser diferente, muitas vezes porque não tem nem diagnóstico. Então, essa ideia de que autismo é só aquela criança prejudicada está errada, assim como também existem ideias de que o autista também é o gênio. Então, ou ele é aquele que tem um prejuízo muito grande, ou é o gênio que decora tudo e que sabe tudo, que também não é verdade. Então, existem sim autistas que têm um nível cognitivo extremamente superior, né, com QI elevadíssimo, com habilidades especialmente relacionadas à memória incríveis, mas também não é a regra. Então, a gente tem um espectro nesse meio de caminho. E aí, essas crianças, obviamente, elas se tornam adultas em algum momento, e essas cujo grau, né, é muito leve, então que tem aí essa habilidade de comunicação e que estudam e que têm uma vida praticamente normal, chegam em algum momento à universidade. E muitas das vezes sem diagnóstico. Então, eu tenho diversos pacientes no consultório que chegam com queixas como ansiedade generalizada, como depressão, com TDAH, por exemplo, em busca de uma ajuda, quando na verdade são portadores do transtorno do espectro autista que nunca receberam diagnóstico. Então, eles percebem que há algo de diferente, eles percebem que eles não conseguem ter o mesmo approach, o mesmo, né, a mesma pegada que os demais, assim, aquela coisa de estar em grupo, eles percebem que tem algumas coisas que os incomodam demais. Por exemplo, eles têm muita sensibilidade sensorial, a gente sabe que o transtorno do espectro autista muitas vezes é acompanhado por transtornos do processamento sensorial, então são mais sensíveis a barulho, então não toleram muito uma festa cheia de luzes, de barulho, não toleram muito toque, então às vezes não gostam muito de abraço, de beijo, de ser tocado, aquela coisa que é muito comum entre os jovenzinhos, enfim. Então, eles percebem que existem diferenças, mas eles não sabem muito bem o que é isso. E eles deprimem. Deprimem porque eles percebem essa diferença, deprimem porque muitas vezes eles estão sofrendo bullying dos colegas, né, que fazem com que eles se sintam mais e mais diferentes. E isso é, sem dúvida alguma, um desafio para eles. E aí eles chegam no médico com essa queixa: eu estou deprimida, eu não tenho mais vontade de ir para a faculdade, não vejo mais sentido na vida. E aí, quando você vai colhendo a história e você vai vendo o funcionamento, você fala: opa, pera lá, tem algo a mais aí. E muitas vezes esse algo a mais é o transtorno do espectro autista. Então, ele vai chegar para a gente muitas vezes com as comorbidades e não necessariamente com a questão do autismo. Já tive alguns casos muito interessantes também que chegam com essa ideia: olha, doutora, eu vi um podcast, ou eu vi algo no YouTube, eu vi alguém falando lá no Instagram, eu acho que eu sou autista. Porque faz todo sentido para mim. Então, alguns até chegam já de presente, né, com essa hipótese, mas outros nem imaginam que seja esse o problema. E aí, quando você vai avaliar, você encontra algo que muitas vezes faz uma grande diferença para esse jovem receber o diagnóstico, porque ele começa a entender: ah, então é por isso que eu funciono dessa forma. Ah, então é por isso que eu sou assim, é por isso que eu ajo dessa maneira. Então, quer falar alguma coisa, Eric? Não, eu ia fazer um comentário para a gente também auxiliar nessa discussão, sabe, doutora Marina? Aconteceu um episódio comigo e o Daniel com certeza já deve ter passado por isso, né? Nós, professores, coordenadores, não estamos lá para fazer diagnóstico, né? A gente até conversava antes de iniciar essa apresentação, que não é a nossa função dar esse diagnóstico. As instituições de educação superior possuem núcleos de apoio psicológico e psicopedagógico que também não estão lá para fazer diagnóstico, mas para auxiliar o processo de ensino e aprendizagem desses alunos, desses alunos e alunas que são diagnosticadas ou que, de alguma forma, relatam a necessidade de algum auxílio. Então, as instituições possuem, e essa é uma exigência do MEC, existir esse apoio
psicopedagógico, etc. Mas enquanto coordenadores, doutora Marina, muitas vezes a gente se encontra diante de situações que a gente não sabe muito bem o que fazer. Sabe que esses dias aconteceu uma coisa que me marcou muito, porque enquanto tudo que você vem falando aqui, tudo que você está falando desde o início, eu venho aqui imaginando na minha cabeça, porque são situações que eu presencio e o Daniel também, e tenho certeza que outras pessoas que estão nos assistindo. Então, tem um aluno que outro dia, diagnosticado, né? Ele parou para mim e perguntou o que eu percebia de diferente nele. Mas até então ele não havia falado para mim que ele era diagnosticado. Eu sabia que ele tinha comportamentos particulares dele, não caberia a mim identificá-lo, diagnosticá-lo. Eu, eu, o máximo possível, tentava dar suporte para ele e oferecer suporte, apoio psicológico, mas nesse dia em particular ele me falou: eu fui diagnosticado com um transtorno do espectro autista, e eu queria saber o que você percebe em mim de diferente, o que você percebeu em mim. Aquilo me deixou assim tão encurralado assim numa situação de que pergunta diferente assim que ele me fez, e como é que eu ia falar para ele o que eu percebia nele de diferente em questões comportamentais. E daí, assim, eu não vou fazer outros comentários aqui, vou deixar para depois, mas o que você estava comentando? Que essas pessoas, talvez com um problema, talvez com mais dificuldade para sociabilizar, elas podem se desenvolver. E esse menino em particular, que me perguntou isso, o que eu percebia nele de diferente, ele se desenvolveu muito ao longo do curso, porque hoje ele está praticamente formando já em biomedicina, ele está no último semestre. Mas o que ele era e o que ele se tornou é uma coisa incrível de ver o quanto ele evoluiu só por conta do apoio e da socialização, ainda que ele tenha as questões particulares dele, ligadas ao transtorno do espectro autista, ele faz tratamento e etc. Você falou de maneira muito importante sobre a equipe multiprofissional, né? Terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, e ele tem todo esse suporte, mas assim, o quanto ele se desenvolveu é lindo de ver, e o quanto foi difícil me encontrar de frente com uma questão tão delicada assim como a que ele colocou. O que você percebe em mim de diferente? Isso, obviamente, relacionado às outras pessoas que estão aqui. E eu, assim, fui muito transparente com ele, etc., na tentativa de acolher, de ser verdadeiro, de ser justo e tudo mais. Mas eu acho que era isso, era esse comentário, só que eu estava aqui fervendo de vontade de te Foi falar. legal. É muito interessante, porque o adulto autista, muitas vezes, ele é direto dessa forma, né. Isso é uma das características que a gente observa, que eles também são muito concretos, então eles levam muitas vezes as coisas ali ao pé da letra. Então quando ele recebe um diagnóstico, bom, então ele com certeza foi vasculhar tudo que tinha na internet, e aí ele chega e fala: "Bom, então eu quero saber quais são essas características que estão em mim". Ele chega de forma muito direta. É muito legal que você pode devolver isso também de uma forma direta. Aliás, isso é algo muito importante na comunicação com os alunos, né. Então quando você está ali diante de um aluno que tenha, que seja do espectro autista, que você possa ser o mais direto possível. Isso faz toda a diferença, porque a comunicação para eles é um pouquinho diferente. Então, quando você consegue exprimir o que você tem que falar de uma forma direta, sem muitas metáforas, porque para eles é muito difícil essa compreensão de linguagem metafórica. Então, quanto mais direto você puder ser,
mais efetiva vai ser a comunicação com eles. Então, isso é uma dica super importante. E é isso. Então, eles vão atrás do diagnóstico, eles recebem o diagnóstico, faz toda a diferença. Então, eu já tive casos assim também de evolução linda, né? Porque a pessoa começa a entender, então eu funciono assim, puxa. Então, eu começo a saber que eu não estou sozinho, eu começo a entrar em grupos, né? Existem algumas universidades que existem grupos de apoio ao aluno com autismo. Então, isso ajuda bastante, porque eu começo a perceber que eu não estou sozinho. E, de fato, não está. As estatísticas são bem altas em relação ao transtorno do espectro autista. O último CDC, a última estatística do CDC americano, está um caso para 33 nascidos. Então, assim, estão dentro de algum grau do espectro. Então, veja quantas pessoas e no futuro quão mais serão essas pessoas aí entre nós. Então, a gente tem que realmente aprender a conviver e a lidar e a melhorar a nossa comunicação, porque eles estão por né, todos os lados e convivendo e tendo que ter uma vida como a nossa, né? Então, Legal. E dentro de tudo isso que você está falando, né, achei muito interessante essa questão dos grupos de apoio ao autista. Acho que seria interessante esse tipo de iniciativa dentro das instituições e dentro dos cursos, né? E o quanto é importante também a orientação da comunidade acadêmica, em particular alunos e professores, mas agora aqui falando sobre os estudantes, sobre como lidar com esses colegas também, né? E assim, isso vem por meio de informação, entendendo essas particularidades de cada um que você já trouxe com relação à comunicação, com relação a essas questões metafóricas, a ser ou não ser direto e etc. Porque para a permanência desse estudante na universidade, para que ele de fato se sinta acolhido, é preciso que toda a comunidade acadêmica esteja aberta e apta a receber esse colega. Não basta somente um núcleo de apoio psicopedagógico para falar o que você precisa. Você precisa de apoio para fazer uma prova? Não, é preciso que os colegas, estudantes, tenham conhecimento para acolher e não agredir verbalmente ou comportamentalmente esse estudante, assim como os professores também. Então, para passar a palavra para você, né, o quanto é importante, doutora Marina, o que eu anotei aqui para mim, né, a orientação à comunidade discente e também, enquanto professores e coordenadores, ainda que muitas vezes esse estudante seja maior, tenha mais de 18 anos, por exemplo, será que os pais desses estudantes, né, estão orientados acerca, isso se a gente estiver falando de um estudante de fato diagnosticado, que venha e apresente o laudo, será que eles de fato estão orientados com relação à importância dessa equipe multiprofissional de saúde e os próprios coordenadores ofertando para esses pais tudo aquilo que a universidade tem de apoio com terapia ocupacional, fonoaudiólogos e etc. Então, acho que tem aí uma porção, uma fatia de responsabilidade de professores, coordenadores e dos próprios estudantes, enfim, não sei o que você pensa sobre isso. olha, é um ponto bem interessante esse que você está levantando, porque sim, eu acho que faz muito parte, né, desse conjunto de suporte, o envolvimento dos professores, da universidade, dos pais, por que não dos pais? Porque muitas vezes esse diagnóstico tardio, os pais também não sabem muito bem o que fazer com isso, né? E eu sempre digo que comportamento é algo que você aprende. Então, mesmo um adulto, ele pode, com uma terapia, por exemplo, ocupacional, focada em treino de habilidades sociais, ele pode melhorar muito. Então, eu tenho adultos que eu encaminho para esse tipo de terapia. Então, eu acredito que sim, é bastante possível. E essa conscientização, Eric, eu acho que é fundamental. Eu me recordo, eu venho de uma faculdade, né, fiz faculdade de medicina em Santos, éramos 120 alunos. Né? Hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu sei que 2 dos meus colegas eram autistas.
um prejuízo maior, que era uma menina, e um rapaz que provavelmente se enquadraria no que a gente chama de síndrome de Asperger, né? Antigamente a gente classificava assim. E não me orgulho em nada, né, de ter participado e de estar junto ali naquela onda dos colegas, praticando, não assim diretamente, mas, né, entendendo como graça, achando interessante o que eles estavam fazendo ali, com uma menina que, na verdade, estava sofrendo um baita do bullying, né, e ela não tinha a menor habilidade social para lidar com tudo aquilo, e hoje, né, eu enxergo que, puxa vida, era uma autista que devia estar sofrendo um monte ali com a gente, né, porque tinha um funcionamento diferente. E uma coisa importante para dizer que essas pessoas, por muitas vezes terem inteligência preservada, normal, até acima muitas vezes, elas fazem o que a gente chama de camuflagem. Tá? A camuflagem é quando eu imito o comportamento dos outros, porque eu percebo que eu sou diferente, eu imito esse comportamento na tentativa de estar ali entre os pares e me igualar aos pares, só que muitas vezes essa tentativa é catastrófica. Por quê? Porque eu não tenho habilidade para lidar com o que vem depois. Então, uma menina que está vendo ali, sei lá, o comportamento sexual das outras, e ela vai tentar imitar esse comportamento e ela acaba sofrendo uma violência sexual, porque no fim ela não queria ter aquela relação. Ou uma menina que vai beber sem ter habilidade para isso no grupo, para ser aceita, e acaba sofrendo um coma alcoólico. Então, essa conscientização dos discentes é muito importante. Por quê? Porque se você sabe que o teu colega está dentro do espectro autista, você sabe o que é isso, muito provavelmente você vai ser empático e acolhedor, e não fazer bullying. Né? Então, faz toda a diferença. Eu acho que essa conscientização é muito importante. As pessoas não sabem até hoje o que é autismo, não sabem o que é transtorno do espectro, não sabem. Então, o diferente, infelizmente, ele é rechaçado. O diferente, a gente não quer nada que seja diferente. Infelizmente, isso funciona na natureza dessa forma. E aí a gente tem que trabalhar para dizer, pera lá, mas por que não incluir? Como incluir? De que forma incluir? Né? O que a gente pode obter de melhor? Porque cada um tem algo de bom para oferecer. Daniel, diga. Doutora, muito obrigado. Olha, é muito esclarecedor vê-la falando e é como o Eric disse, né? A gente vai viajando dentro da experiência docente, né? E uma das coisas que mais me preocupa é realmente a falta de habilidade docente com o aluno, porque é ele quem está direto ali com ele, né? E às vezes a gente olha e fala, o professor diz assim, olha, aluno tal, ele é do espectro autista. Ah, ele vai lá na minha sala, depois ele vai fazer uma prova mais fácil. E muitas vezes não é o que a pessoa quer. Ela quer se igualar a todo mundo. E aí o aluno vai, professor, por que o professor não deixou eu fazer a prova junto com os outros alunos e me colocou lá? Eu tenho alguma dificuldade? O senhor acha que eu não deva fazer biomedicina? E às vezes a gente fala assim, poxa vida, foi falta de cuidado, falta de dedo, falta de experiência. Daniel, isso que você está falando é muito legal, porque é o que a gente chama de capacitismo. Então, você supor que aquela pessoa ali, ela não está habilitada para determinada coisa, ela não tem capacidade para determinada coisa. Esses dias eu estava assistindo um podcast de um autista, em que ele contava o seguinte, ele foi tomar a vacina da Covid antes da hora, porque né, os autistas tinham a prioridade, e quando ele apresentou a carteirinha, o laudo lá para tomar a vacina, a mulher virou para ele e falou assim, mas você consegue assinar? E era um rapaz que estava fazendo medicina, né? Então, essa ideia de que... essa ideia estigmatizada. Então, pera lá, a gente está falando de dificuldades nas habilidades de comunicação. Então, talvez o aluno do espectro autista seja aquele aluno que faça perguntas, às vezes, não tão pertinentes, ou que insistam em perguntas minuciosas, e aí deixa o professor de cabelo em pé, porque já aconteceu comigo, de aluno do espectro me fazer uma pergunta que eu não faço a menor ideia da resposta. E o professor odeia isso, né? A gente acha que sabe tudo, a gente se acha, né? E aí o aluno vai lá e pergunta, em boca da parafuseta, aí você fala, meu Deus. Mas, na verdade, por quê? Porque o pensamento do autista, muitas vezes, ele é muito mais concreto, ele quer entender por que aquilo funciona daquela forma, e a gente não tem todas as respostas. Então, nesse sentido, às vezes os professores até ficam incomodados, né? Então, saber lidar, puxa, esse aluno, ele tem uma necessidade de ir no concreto, de ir mais além, eu vou chamar ele de canto, eu vou falar, olha, isso aqui talvez a gente não consiga, vamos pesquisar junto, vamos ver como fazer. Agora, colocar um aluno numa condição dessa, de fazer prova diferenciada,
Espera lá, a gente está falando de deficiência intelectual, de dificuldades intelectuais, ou a gente está falando de autismo? Né? A gente está falando de um TDAH grave que precisa de mais tempo de prova, ou de um disléxico que você vai ter que ler para ele, ou diminuir o enunciado, ou a gente está falando de alguém do espectro autista. Então, são coisas completamente diferentes. O grande X da questão que eu vejo, Daniel e Eric, é o seguinte: nós saímos da nossa profissão para dar aula. Eu sou médica, eu sou psiquiatra e eu dou aula. Eu não tenho uma formação da pedagogia. Devíamos todos ter formação da pedagogia e isso devia estar incluído, né, para que a gente soubesse, porque a gente, na verdade, não sabe. Ninguém ensinou para a gente o que a gente faz com um aluno que tem TDAH, com um aluno do espectro, com um aluno dislexo, a gente não sabe o que fazer, porque nós somos profissionais que fomos dar aula daquilo que a gente sabe. Sabe que esse estudante que eu tenho exemplificado aqui, e estou falando muito sobre esse caso, porque é o caso mais recente que eu encontrei. Ele é muito inteligente. Durante a aula, são poucas questões, poucas perguntas. Mas, ao final da aula, você percebe que ele vem com apontamentos, ele deixa para fazer sempre no final, de maneira particular, e muito pontual. Muito preciso nas questões, de uma maneira muito aprofundada, muito inteligente. E sempre com essa dificuldade mesmo, de olho no olho. Inclusive, agora com a pandemia, ele encontrou uma forma de se esconder um pouco atrás da máscara, falando muito baixinho, e é difícil de compreender muitas vezes o que a pessoa quer falar, mas eu vejo assim, parte do bom desenvolvimento dele, óbvio, se deu por conta do ambiente acadêmico ser acolhedor, em se tratando de corpo técnico administrativo, professor e infraestrutura. Mas é aquilo que a gente estava falando. A participação dos colegas de sala é extremamente fundamental, porque se ele tivesse... Eu já presenciei, enquanto professor, momentos em sala de aula em que eu saí de lá extremamente encantado com o comportamento dos colegas. Porque em outra situação, não em outra situação, mas aconteceram coisas onde os colegas poderiam ter se comportado de uma maneira muito diferente e violenta em termos verbais e comportamentais. E foi tão acolhedor que eu saí de lá assim encantado com aquilo e falei, meu Deus, que turma é essa que acolhe essa pessoa desse jeito? E isso faz toda a diferença, porque eles amortecem, não sei se eles entendem a magnitude. Veja, enquanto coordenador de curso, Marina, nunca passou pela minha cabeça de repente, promover dentro do curso palestras sobre o transtorno do espectro autista, para a gente entender como lidar, né? Eu tenho trabalhado variados temas com o curso, temos falado de sexismo, temos falado de racismo, mas nunca me ocorreu de falar sobre isso, que é uma coisa tão importante entre os pares para que ocorra acolhimento e que essa pessoa consiga terminar o curso de fato, sem ter que deixar e se sentir invadida, se sentir violentada e etc, né? Isso talvez possa, né, começar a fazer parte aí das ideias, porque realmente ajuda muito. Um estudante que tem suporte, ele chega até o final. Um estudante que não tem, muitas vezes ele deprime no meio do caminho, abandona no meio do caminho, porque realmente é muito difícil você perceber que você é diferente, que você não tem os mesmos interesses, ou que você não está acompanhando da mesma forma, ou você fazer uma pergunta e a sala já achar ruim por conta do teor da pergunta, enfim. Então, eles têm realmente um sofrimento muito grande envolvido nisso. E eu acho que, além de tudo, eu acho que também permitir que, a partir dessa psicoeducação, algumas pessoas possam buscar ajuda. Porque, como vocês falaram, não é papel nosso dar diagnóstico. Tá bom, mas eu estou vendo ali um aluno que claramente tem traços, eu consigo identificar isso. O que eu faço com essa informação? Eu guardo para mim? Eu não faço nada com isso?
Então, se eu tenho ali um trabalho de psicoeducação, talvez esse próprio estudante, diante do que está ouvindo, ele diga: "Espera lá, está falando de mim, deixa eu ir atrás disso". Então, o papel da psicoeducação é muito importante, porque realmente chegar e falar: "Olha, querido, eu acho que você precisava procurar aju", é complicado, a gente tem toda uma questão ética envolvida nisso. Mas talvez, né, de acontecer uma identificação assim passiva, talvez seja muito mais interessante e ajude de alguma maneira esse estudante a se identificar e entender e aí procurar uma ajuda e daí por diante, aí, né, desencadear todo o processo de tratamento. Acho incrível, incrível. Daniel, quer fazer algum comentário, Daniel? Então, o Eric, doutora, é interessante, né? A gente começa a voltar, né? Eu tenho um aluno, né, que ele está agora bem engajado na parte acadêmica e ele tem uma memória fotográfica muito interessante, né? E ele foi encaminhado para imagenologia. Ele está apaixonado pela imagenologia e está trabalhando como ninguém. Está trabalhando como ninguém. Já solicitaram a contratação dessa pessoa, né? E assim, né? Os familiares chegam até mim e falam assim, mas como é que ele vai trabalhar? Ele tem autismo, ele tem TEA, né? Eu falo, mãe, calma, tá tudo certo. É ele com ele mesmo. Ele não precisa mais de você agora. Agora é ele. Agora é ele e ele tem uma vida profissional, ele tem uma vida, inclusive particular, né? Como é que é, doutora, essa vida, esse mundinho particular do espectro autista dessa pessoa? Muito legal essa pergunta, porque as pessoas, muitas vezes acham que porque é autista não tem interesse em namorar, em formar uma família, e eles têm, tá? Os estudos mostram que a grande maioria dos adultos autistas, né, que tem esse grau mais leve, que estudam e que, né, do espectro ali, eles têm sim interesse, mas eles têm muita dificuldade, eles acabam sofrendo muito. Porque, como eles são muitas vezes concretos, eles têm dificuldade em reconhecer algumas pistas. Então, o rapaz vai lá, a moça dá aquela indireta, né, que as mulheres adoram, não entende a indireta. E aí, né, ou fala muito na cara alguma coisa para ela e ela fica pé da vida. Então, assim, é bem difícil, eles têm essa dificuldade, eles também precisam de uma ajuda nesse sentido, assim como também para o mundo do trabalho, Daniel. Muitas vezes eu tenho vários pacientes que têm formação, uma baita de uma formação, e não conseguem emprego. E sabe por que eles não conseguem emprego? Porque eles são barrados na entrevista. Porque o entrevistador não tem o feeling de falar: pera lá, esse cara é bom, mas talvez ele não tenha aquela habilidade para passar naquela dinâmica. E, gente, nem tudo é dinâmica. Às vezes você precisa de um cara que realmente seja focado e que faça o trabalho dele e que não fique tomando café e fofocando ali, como os neurotípicos fazem. Então, existem empresas, para vocês terem ideia, mais fora do Brasil, mas aqui a gente já começa a ter também, que só contratam pessoas do espectro. Porque têm habilidades incríveis e conseguem e são responsáveis e fazem as coisas de forma muito bem feita. Então, a gente observa essa dificuldade no âmbito pessoal, no âmbito de trabalho, e eu acho que a psicoeducação ela entra de novo, né? Aí, porque se você é um cara que está fazendo entrevista e você percebe que aquele rapaz ou aquela moça é do espectro, poxa, você pode tentar analisar ou fazer aquela entrevista com outro olhar. E aí, muitas vezes, contratar um excelente profissional, né? E que você deixaria de contratar porque não olha muito no meu olho, ou porque respondeu de forma muito objetiva e não era bem isso que eu queria, enfim. Então, eles enfrentam diversos problemas de fato. Legal, isso é importante para a gente, até mesmo para a orientação, veja como vai além, né, dos setores de estágio, né, Daniel? Porque, veja, a gente vai mandar um estudante para um campo de estágio, no caso da biomedicina, muitas vezes esse campo de estágio ele é externo, ele não é da própria instituição, existem campos que são dentro da instituição de educação superior, mas no caso da biomedicina, muitos estágios são feitos fora, doutora Marina, e não necessariamente esses locais estão preparados para lidar com estudante não neurotípico, né? Usando, acho que o vocabulário correto, como a doutora tem utilizado. Então, um estudante que está ali
dentro do espectro autista. Então, veja que essa orientação, ela extrapola os muros da universidade, né? Ela não deve chegar somente a corpo técnico administrativo, a estudantes e professores, mas também aos familiares e às empresas conveniadas com as instituições por conta dos estágios e etc. Acho muito interessante esse apontamento. Daniel, quer falar alguma coisa? Eu assim, por mim, eu ficaria aqui a tarde inteira ouvindo a doutora falar. Eu não Exato. tenho, desmarco tudo aqui para ficar ouvindo ela falar, né? Mas, enfim, também é algo assim que a gente fica preocupado, né? Porque a gente acha que o raio nunca cai dentro da nossa casa, né? E muitas vezes as famílias, eu vejo que muitas famílias com crianças com TEA, eles acabam se deprimindo, né? Olhando isso como uma doença, né? E eu percebo que muitas vezes é um problema mais familiar do que da própria criança, ou do adolescente, ou do adulto, porque o adulto, ele não tem esse problema, né? Mas eu também tenho uma outra questão, doutora, que é relacionado à autoestima, né? Do TEA. É, eles se preocupam, não se preocupam com essa autoestima, porque existe um grupo de mitos e verdades, né, em que eles não têm sentimentos, né? Como é que é isso? Legal. Esse é um grande mito, né, de que o autista não tem sentimentos ou de que o autista é alguém frio. Na verdade, eles têm dificuldade de expressar isso, mas eles sentem igual, eles amam igual, eles sofrem igual. Então isso é muito mito de fato, né? Porque eles não conseguem expressar da mesma maneira como a gente está habituado, mas não é real. E essa questão da autoestima é como qualquer um de nós. Então eles, né, também sofrem, também percebem. Então isso acontece da mesma maneira. Eles deprimem muitas vezes e até mais do que nós, porque de fato eles, né, têm essa percepção muito real de que eu sou diferente, de que eu funciono diferente, de que eu me comporto diferente. Então isso é algo que a gente trabalha muito na psicoterapia com quem é do espectro, principalmente os adultos, né, de reforçar a autoestima, de ok, você não tem habilidades sociais, nota 10, mas olha só a habilidade que você tem para fazer cálculos matemáticos. Olha só como você é bom em construir robô, olha como você consegue fazer tal coisa bem. Então a gente, né, procura mostrar o quanto que as habilidades são variáveis, e é isso, cada um de nós tem uma habilidade. Né? Me coloca para ver lâmina no microscópio, não vai dar, não consigo focar o negócio. Me coloca para fazer uma sutura, eu não sou capaz. Mas eu talvez seja boa de conversar com pessoas, enfim, então cada um tem um funcionamento. A gente precisa justamente para melhorar a autoestima, para conseguir que eles percebam que eles também têm o valor deles e as habilidades, enfim, e se colocar no mundo de uma forma que eles se sintam legais e úteis. Legal. Olha, como o Daniel comentou, Marina, ficaríamos aqui o sábado inteiro falando sobre isso, ouvindo você falar. Eu acho que foi extremamente necessário esse nosso bate-papo, extremamente relevante, com informações muito precisas, pontuais e que nos trazem a dimensão desse tema e o quanto ele precisa ser discutido. Daniel já tem falado aqui para mim, vamos fazer a parte 2 com a doutora Marina e quem sabe uma parte 2 mesmo. Muito, muito, muito obrigado pela sua presença. Eu e Daniel estamos extremamente gratos. Daniel, quer fazer um agradecimento e a gente deixa a última palavra para ela poder se despedir e agradecer? Doutora, realmente é algo fascinante, né? Esse mundo, né? Eu falo que o dia que o ser humano olhar e falar assim, eu já sei tudo, significa que ele está pronto para morrer, né? E olhando para esse mundo autista, olhando para outros mundos, eu falo que assim, não tem fim, não tem fim. Uma vida é pouco, né?
Eu quero agradecer. É uma absorção de conhecimento, aquilo que o Eric falou, uma didática perfeita, uma facilidade em transmitir esse conhecimento, as palavras bem colocadas. Eu, assim, extremamente encantado. Muito obrigado, doutora. E acredito que onde chegar esse vídeo, ele vai ser aproveitado e com certeza irão te procurar por aí. Legal, gente. Eu agradeço demais o convite. É sempre um prazer falar sobre um assunto que eu gosto muito de estudar e também de psicoeducar. Então, acho que a psicoeducação é o caminho para que a gente possa ter inclusão de verdade, né? Porque inclusão no papel é fácil, mas inclusão na prática a gente só consegue através da psicoeducação. Então, eu agradeço demais o convite aí, essa hora bacana que a gente passou juntos. E eu estou super à disposição nas minhas redes sociais. Quiserem me procurar por lá, tem o Instagram, doutora Marina Toscano. Tenho a AMPSE, né, que vocês comentaram no comecinho, que é de psicoeducação para psicólogos, e também, de repente, profissionais da área que tenham interesse em aprender coisas também são bem-vindos no nosso Clube Psi, que chama. E só agradecer, gente. Obrigada mesmo pelo convite e um grande abraço aí a todos.